Meus cumprimentos, a satisfação de abordar um dos mais importantes evangelistas, o doutor Lucas, em bom latim, o doutor Lucano, explicando que o nome Lucas tem origem no grego Lucas, um apelido do original Lucanos, que quer dizer da Lucânia, Lucano. Lucas, um gentio de fala grega, nasceu na Antioquia, na Síria, situada próxima à costa do Mediterrâneo, hoje Turquia. Ele residiu em Filipos. De família rica, estudou medicina em Alexandria, no Egito, e exerceu o ofício em Roma, onde foi médico do imperador Tibério. Apesar disso, buscava praticar a medicina entre os mais necessitados. Isso durante toda a sua vida. Vale repetir para fixar bem a questão de currículo de Lucas, que é o autor do terceiro evangelho no Novo Testamento. Era de família rica, importante. Estudou medicina num dos lugares mais importantes, que era Alexandria, no Egito, onde foi a maior biblioteca da humanidade daquele tempo. Foi médico em Roma e, mais do que isso, médico do imperador Tibério, o César. O texto diz, apesar disso, buscava, quer dizer, embora estivesse trabalhando dentro da elite, no palácio do real, Lucas exercia a medicina entre os necessitados, médico de pobres, durante toda a sua vida. A Bíblia apresenta Lucas como o médico de coração generoso, bem instruído e autor do terceiro evangelho e do livro de Atos. Eu diria até que quem tiver muito mais interesse podia ler o livro Médico de Homens e de Almas, de Caldwell, uma escritora inglesa que viveu nos Estados Unidos e gastou várias décadas trabalhando sobre a vida do Dr. Lucas, ou do evangelista Lucas. Era culto e educado, pesquisador, historiador, extremamente disciplinado e muito detalhista como escritor. Em várias ocasiões no livro de Atos, que vem logo depois do Evangelho de João, Lucas se coloca como testemunha ocular dos acontecimentos ali narrados. Ele destaca sua participação, especialmente como um companheiro muito próximo do apóstolo Paulo. Lucas não conheceu Jesus. Lucas veio depois, pode até ter sido contemporâneo, mas não o conheceu, não o seguiu. Não foi chamado diretamente por Jesus. Convencido do valor da doutrina de Jesus, ele, como escritor, como repórter, digamos como jornalista, ele buscou pesquisar os fatos e, trabalhando ao lado de Paulo de Tarso, muito próximo de Paulo, viajando com ele, então Lucas é testemunha ocular de muitos acontecimentos narrados no Atos dos Apóstolos. Através do livro Médico de Homens e de Almas, de
Taylor Caldwell, estou repetindo, pode-se conhecer a história de Lucano desde sua infância, o seu amor por Rúbria e a grande paixão que sua mãe Íris despertava nos homens. Lindíssima. Todos imensamente bonitos, inclusive Lucas. De porte atlético, como se fosse um guerreiro, bonitão, olhos claros, inteligentíssimo, de fala perfeita, transmitindo as suas ideias, Lucas despertava o interesse de todas as pessoas. Em verdade, pessoa fora do comum, a quem são atribuídos milagres e prodígios antes mesmo de sua conversão ao cristianismo. Quer dizer, como médico, era considerado, digamos, um médico milagroso. Epifânio de Salamina e Wenham afirmam que Lucas era um dos 70. Observa bem, Jesus não era somente 12 apóstolos. Os 12 foram escolhidos entre os chamados 70, ou melhor, 72. E Epifânio de Salamina e Wenham, historiadores, querem ou quiseram que Lucas fosse realmente um desses 70. A tradição cristã defende que foi o primeiro iconógrafo que teria pintado tanto a Virgem Maria como os apóstolos Pedro e Paulo. Também é importante dizer aí, o povo judaico, os judeus, os israelitas não admitiam o desenho ou a pintura. Nenhum ícone. Nem debaixo d'água, nem na terra, nem por baixo da terra. Mas Lucas era grego, o povo da arte, o povo da cultura, o povo da filosofia, nada impedia que um grego pudesse pintar, como diz aí, tanto a Virgem Maria como os apóstolos Pedro e Paulo. Daí o iconógrafo é o que grafa ícones, ou seja, pinta retratos. Eu poderia até, uma experiência pessoal, aqui de Montes Claros, o Dr. Hermes de Paula, o nosso grande historiador, quando falava do pintor Godofredo Guedes, que é pai do Beto Guedes, ele dizia, para mim, Godofredo Guedes é o melhor pintor do mundo. Porque Godofredo pinta as pessoas, o retrato das pessoas, e esses retratos ficam perfeitos. Pessoas que eu conheço e sei que a pintura dele é a melhor possível. Eu não sei se Leonardo da Vinci ou Miguel Ângelo podiam fazer isso, porque eu não conhecia as pessoas que eles pintavam. Mas as que Godofredo pinta, eu conheço, ou conheci. Então, para mim, Godofredo Guedes é o melhor pintor do mundo, dizia Hermes de Paula. Quando Paulo visitou Filipos, Lucas juntou-se a ele. Lucas acompanhou Paulo a Jerusalém e com ele fez viagens para Roma. Lucas foi introduzido na fé por volta de 40 anos. As primeiras referências a Lucas constam das epístolas de Paulo, nas quais ele é chamado de colaborador e de médico amado. O Evangelho de Lucas, dividido em 3 partes: a atividade de Jesus na Galileia, o caminho para Jerusalém e em Jerusalém, paixão e morte, ressurreição. Lucas é o evangelista que mais fala sobre a Virgem Maria. Traça uma biografia da Virgem e fala da infância de Jesus. Traz os segredos da anunciação. Lucas conheceu Maria, acompanhou, a entrevistou, conviveu com ela. Lucas sabia tudo de Maria. Ninguém soube tanto quanto ele. Porque repórter, jornalista quer saber da verdade que às vezes as outras pessoas não conseguem ver. João conviveu com Maria, foi até a velhice dela, mas
quem sabe se teria ele feito tantas perguntas como Lucas fez. Lucas ressalta em seu evangelho os aspectos mais destacados da personalidade de Jesus. O amor, sua delicadeza e compaixão pelos pobres, pelas crianças, pelas mulheres e pelos pecadores. De Lucas, a parábola do bom samaritano, do amigo importuno, da ovelha perdida e do filho pródigo. Lucas ressalta a piedade, a oração, a alegria nascidas da fé e da ação. Em seus escritos é possível perceber traços de sua formação e profissão, quer dizer, da medicina. Ele aplica um grego culto como linguagem e se mostra bastante específico ao descrever casos de enfermidades, o que só o médico podia fazer. Pela qualidade e organização do seu trabalho, Lucas é considerado um historiador primordial do primeiro século, cuja obra é impecável e digna de confiança. Está aí outra parte importantíssima da sua vida. Muitos dos estudiosos, dos historiadores, daqueles que fazem pesquisa bíblica, falam da Bíblia ditada diretamente por Deus aos seus escritores. A Bíblia como um livro sagrado. Mas, como historiador, observa bem aí, que é bem direto, como historiador, como é que viu, que pesquisou, que perguntou, que viu com olhos realmente de jornalista, então Lucas, por isso, é considerado historiador primordial do primeiro século, cuja obra é impecável e digna de confiança. Além de Paulo, Lucas teve contato muito próximo com os mais notáveis líderes cristãos primitivos. Deve ter conhecido Filipe, Silas, Bernabé, Timóteo, Tito, Marcos, Tiago e Judas, além de apóstolos como Pedro e João. Ele também teve o privilégio de presenciar de perto a história dos primeiros anos do cristianismo. Foi uma pessoa sábia, capacitada e muito habilidosa. Ele tinha seu coração fervorosamente devotado a Cristo e à causa do Evangelho. Em Troade, aconteceu o encontro que iria mudar a sua vida. Ali conheceu Paulo de Tarso, do qual foi discípulo. Lucas foi um fiel companheiro de Paulo até a morte. A primeira personagem que ele introduz em seu evangelho é o pai de João Batista, Zacarias, um sacerdote do templo e responsável pelo sacrifício de touros. Alguns apontam a região da Beócia, na Grécia Central, como sendo o local onde passou seus últimos dias, solteiro e sem filhos. Lucas morreu aos 84 anos em Tebas, atual Grécia. Segundo São Jerônimo, o corpo de Lucas foi levado depois para Constantinopla, Igreja dos Santos Apóstolos. Hoje repousa na igreja de Santa Giustina, em Pádua, na Itália. Repetindo para terminar. Lucas morreu aos 84 anos em Teba, atual Grécia. Segundo São Jerônimo, o autor da Vulgata Latina, da tradução bíblica, o corpo de Lucas foi levado depois para Constantinopla e repousava na Igreja dos Santos Apóstolos, porque hoje repousa na Igreja de Santa Giustina, em Pádua, na Itália.